Olá, sejam todos bem-vindos ao Equilibre-se dessa semana, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais sobre saúde e qualidade de vida. E hoje eu gostaria de começar lhe perguntando, você conhece alguém que apresenta cansaço com frequência? Pois é, pode ser um cansaço simples, né, por um período curto, mas também pode ser algo mais prolongado e talvez até uma síndrome da fadiga crônica. Esse é o nosso assunto de hoje, é por isso que já está ao meu lado a médica reumatologista, Ari Oldoni, para a gente conversar um pouquinho melhor. Seja bem-vinda, doutora, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelo convite, Isabel. Boa noite, telespectadores. Doutora, então nesse período em que muitas pessoas resolvem tirar as férias, aproveitar para descansar, algumas, mesmo dedicando esse tempo, não conseguem se sentir bem, plenamente bem, descansadas. E aí pode ser um diagnóstico de síndrome de fadiga crônica, né? Como que é feito o diagnóstico? Explica um pouquinho melhor sobre esse assunto que talvez não seja tão conhecido assim das pessoas, né? A síndrome da fadiga crônica, como o próprio nome fala, né, é uma síndrome, então são vários sintomas que o paciente apresenta. Geralmente o diagnóstico é feito como uma exclusão. Então a gente pesquisa as causas mais comuns, né, de cansaço, fadiga. Quando a gente não encontra essas causas e o paciente tem aqueles sintomas, né, característicos da síndrome, a gente faz esse diagnóstico. As principais causas, então, para o aparecimento dessa síndrome são causas de infecções. Então, alguns pacientes apresentam infecções virais, como a infecção pelo Epstein-Barr vírus, como mais atualmente a infecção pelo Covid, e depois desenvolvem a síndrome. Algumas outras infecções bacterianas que causam febre mais prolongada, prostração mais prolongada. Outras causas comportamentais, né, com relação a não ter o período de sono e não conseguir descansar bem, né, são as principais causas. Tem as causas também relacionadas à saúde mental, né, ansiedade, depressão pode estar relacionado, e a falta do exercício físico também causa, né, mais essa fadiga. Certo. E aí, como diferenciar, né, de um cansaço passageiro para a síndrome? Como o próprio nome fala, é uma fadiga crônica. Então, esse paciente tem que ter uma fadiga por pelo menos 6 meses. Então, é aquela fadiga que o paciente descansa, mas mesmo assim sente o cansaço. Então, apesar do sono, apesar das horas de descanso, né, como tu bem falaste ali, as férias, esse paciente ainda assim persiste com cansaço, e é um cansaço e outros sintomas que duram por mais de 6 meses. Certo, vale o alerta então para procurar ajuda, né? Você comentou antes, doutora, sobre a questão da Covid, né? Como que a pandemia em si, ela complicou aí a questão dessa síndrome? A própria infecção pelo Covid, né, quando o paciente tem a infecção aguda, alguns pacientes desenvolvem um cansaço, uma prostração muito importantes. Nesses pacientes que têm esse cansaço e que muitas das vezes tem dor associado, às vezes esse cansaço se prolonga e fica por mais de 60 dias, né, que é o que geralmente a gente vê. Quando ele fica mais crônico, a partir dos 6 meses, a gente faz esse diagnóstico. Além disso, o Covid, ele tem se mostrado, né, tanto na parte orgânica como na parte mental, né? Muitas pessoas ficaram mais ansiosas, ficaram mais depressivas, pioraram o sono. Então, são todos fatores que a pandemia aí veio agravando e predispondo, né, os pacientes a ter essa doença. Com certeza. Bom, doutora Ari, a partir do cansaço, né, a pessoa pode aí apresentar outros sintomas e isso reflete diretamente na qualidade de vida e também na autoestima dos pacientes. Como trabalhar isso? O primeiro sintoma, né, e o principal é a fadiga. Então, é essa fadiga que eu falei que não se recupera pelo repouso, né? Então, o que diferencia um pouco de uma fadiga de uma pessoa estressada ou que esteja sobrecarregada. Outros sinais e sintomas como esquecimentos, falta de memória, déficit de atenção, sintomas relacionados ao sono, então, ou uma dificuldade em iniciar e manter o sono,
ou um sono não reparador, que é dormir as horas necessárias, porém acordar com a sensação de que não dormiu bem. As dores generalizadas, né, que é muito associado também, por exemplo, dores musculares, dores articulares, que também são crônicas, né, causam também uma baixa estima, mas também uma prostração maior ainda, né. Outro sinal muito importante é a fadiga após o exercício, então uma intolerância ao exercício. O paciente faz o exercício, ele tem um cansaço extremo e ele fica com esse cansaço muitos dias após o exercício. Então, claro que é normal, né? A gente faz o exercício naquele dia, no dia posterior a gente fica com algum cansaço, porém esses pacientes, por exemplo, fazem academia na segunda-feira, lá na sexta-feira eles ainda sentem esse cansaço. Depressão e ansiedade, né, são totalmente relacionados, né, essa piora desses sintomas se o paciente não apresenta, ou iniciar com esses sintomas. Também alguns outros sintomas estão relacionados, como dor de garganta frequente, ínguas, principalmente no pescoço e nas axilas, que são aqueles linfonodos aumentados e dolorosos. E aí vai uma outra gama aí de sintomas, como dores abdominais, né, dificuldade para, como eu falei, para prestar atenção, para se concentrar. Então, existem vários sinais e sintomas, mas esses seriam os principais. Os mais comuns. Isso. E as opções de tratamento? É possível tratar e levar uma vida melhor mesmo diante desses sintomas, né? Exatamente, a gente consegue ajudar e muito esses pacientes. A primeira coisa, na verdade, é o paciente entender, né? Aceitar a doença e atender. E entender que ele precisa modificar algumas coisas do dia a dia. Então, aquele paciente não vai poder, por exemplo, limpar todo o cômodo durante aquele dia, ele vai ter que limpar uma parte, né? E isso vai ter que ser conforme a tolerância do paciente. O exercício físico é fundamental. Tá? Ele ajuda muito no tratamento, porém, no início, quando o paciente começa o exercício, ele precisa começar de uma forma mais gradual. Então, o profissional que está auxiliando aquele paciente, ele tem que saber, né, entender a doença e procurar ajudar na medida em que ele vai ter que ser feito conforme a tolerância do paciente. Então, exercícios que não causam tanto impacto, então caminhadas, pilates, né, uma coisa mais leve, pelo menos no início, e que essa frequência e a intensidade seja mais gradual. Esses são os principais aspectos. Com as medicações, a gente consegue também ajudar em alguns outros sintomas, como medicações para melhorar o sono, né, indutores do sono, medicações para tratar a ansiedade, a depressão, que estão associadas, né, muitas vezes, e as medicações para dor, né? A gente tem uma gama aí de medicamentos hoje para auxiliar muito na dor crônica que esses pacientes também apresentam. Com certeza, na questão dos exercícios também, respeitar os limites. Exatamente. E não só dos exercícios, mas da rotina como um todo, né? Como você disse, o próprio trabalho. E às vezes parece difícil isso, né, doutora Ari? Porque as pessoas estão num ritmo tão acelerado e, às vezes, pensar em diminuir e sem dor, né? Uhum. Mas isso é possível, graças aos avanços, né, da medicina. Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, caso não seja feito um tratamento, né? A pessoa vai prolongando, mesmo com dores, mesmo com mal-estar, que complicações podem surgir? A principal complicação, digamos assim, é a diminuição da qualidade de vida, né? Aquele paciente passa a diminuir a atividade física, se tornar mais sedentário, então isso aumenta, né, o risco cardiovascular. Quanto menos a gente faz exercício, mais esse risco aumenta. Os sintomas de ansiedade e depressão pioram, então já se sabe que esses pacientes têm um risco aumentado de suicídio, né? Justamente por essa baixa autoestima, como tu falaste, né? Não se tem dados, e pelo menos até agora não se viu nenhum aumento da mortalidade. Então, isso a gente precisa tranquilizar também os pacientes, né? Dizer que não é uma doença grave, mas é uma doença crônica, que ele precisa acompanhar
para ter uma qualidade de vida adequada. Com certeza. Você falou nos riscos cardiovasculares, a gente pode pensar no cansaço como um todo, né, doutora? Falamos aí no ritmo acelerado, e aí o estresse associado também, tudo isso é uma grande ameaça para o nosso coração, principalmente, certo? Exatamente, né? A gente já sabe que um sono não reparador, né, não conseguir dormir bem à noite, faz desregular todo o nosso organismo, né? A gente precisa daquelas horas de sono, daquele sono profundo, para conseguir se recuperar para outro dia. E o estresse está totalmente relacionado a isso, né? Pessoas mais estressadas, que têm uma vida mais acelerada, têm uma certa dificuldade em dormir bem, né? E descansar à noite. Bom, doutora Ari, alguns estudos apontam que as mulheres, principalmente, são acometidas pela síndrome da fadiga crônica. Por que isso acontece? Bom, não se tem uma explicação ainda para isso. Acredita que são fatores hormonais associados a comportamentais, então, alguns fatores comportamentais. O que se sabe é que as mulheres são mais acometidas que os homens, cerca de 2 vezes mais, e geralmente são mulheres na meia-idade, entre 40 e 50 anos. Porém, crianças, adolescentes, idosos, homens também podem apresentar essa síndrome. Com certeza. Bom, e diante disso, para a gente ir já para o encerramento, as dicas que você daria para as pessoas, as que já têm o diagnóstico e as que também, porventura, possam estar apresentando esses sintomas e ainda não procuraram um especialista? A primeira dica é com relação ao próprio sono, né? Existe o que a gente chama de higiene do sono. Então, pacientes que têm uma dificuldade, né, ou em pegar no sono ou em manter o sono, precisam ficar atentos assim, a algumas dicas. Primeira delas, né, o quarto, né, onde o paciente vai dormir, que seja arejado, que não tenha muita luminosidade, né, que não tenha muito barulho. O ideal é que não se fique na frente de telas, computador, celular, TV, pelo menos umas 2 horas antes de deitar. As refeições no final do dia, que sejam refeições mais leves, né, não gordurosas e não copiosas. Não fazer atividade física no final do dia, então depois das 6 da tarde. E também não ingerir bebidas, né, estimulantes, como o café, por exemplo. Então, com relação ao sono, é basicamente isso, né? A gente tem medicação, mas se fosse dar algumas dicas assim, seria isso. Com relação ao exercício, ele é fundamental. Então, mesmo não tendo, né, essa síndrome, o ideal é fazer exercício físico regular. Pelo menos 3 vezes por semana é o indicado para essa doença. E o exercício, como eu falei, tem que ser iniciado de forma gradual, um exercício que não tenha tanto impacto no início e que a frequência dele também seja gradual. Então, ter um profissional que entenda, né, aquele paciente entenda a doença, ajuda muito. Em terceiro lugar, é uma terapia, né, cognitivo-comportamental, que nos ajuda muito no tratamento. Entender, né, o momento de vida que esse paciente está passando, entender as limitações que ele vai ter a partir da doença, né, a partir do que está acontecendo, né. Muita gente, por causa dessa pandemia, ficou mais ansioso, mais estressado, mas também não procurou, talvez, uma ajuda de algum psicólogo, algum psiquiatra. Então, uma alimentação saudável também ajuda, né? Seriam essas principais dicas, assim. E é interessante também que as pessoas que convivem com esse paciente também observem e auxiliem nesse processo, né, doutora? Exatamente. A síndrome da fadiga crônica é uma doença, então aquele paciente não fica cansado porque ele não está com vontade, porque ele está indisposto, porque ele não quer fazer. É porque o organismo dele não consegue, né? Então a família precisa entender que aquele paciente tem algumas limitações. Então isso também é muito importante. Certo, doutora. Muito obrigada novamente pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. E desse modo nós encerramos o Equilibre-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.